Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Vamos lá, vamos começar? Hoje é o dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos lá? Atos 7. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então, o sumo sacerdote pegou a Estevão. São verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda em Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. E então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas prometeu que ele e, depois dele, os seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, por isso, por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó. Mas o rei do Egito, ele também se tornou governador do Egito e todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram ali alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó e os nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde reconhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram de 75 pessoas. Então Jacó desceu do Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e colocados no túmulo de Abraão, onde Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por 140 por certa quantia. Ao se aproximar o tempo de Deus, cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e o oprimiu, os nossos antepassados, obrigando-o a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou-se maltratando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos
compreenderiam que Deus estava usando para salvá-los, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas os homens que maltratavam o outro empurrou Moisés e disse: Quem nomeou líder e juiz entre nós? Mas, ao matar como matou o egípcio ontem. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com estrangeiros e teve filhos. Passados 40 anos, apareceu Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o seu Deus, os Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Esse é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem nomeou esse líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles. Por meio do anjo, ele tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito e o Mar Vermelho no deserto durante 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará diante dos seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação e no deserto como um anjo e lhe falava no Monte Sinai como os nossos antepassados recebeu a palavra para transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados recusaram a obedecer-lhes. Ao contrário, rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Abraão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, a quem nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, e trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração de honra que as suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou a adoração dos astros. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme foi escrito no livro do profeta. Foi a mim, vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus de Refã, ídolo que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança que foram feitos segundo a ordem de Deus a Moisés, e acordou com o modelo que tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo pertenceu nesta terra à época de Davi, que o encontrou de graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar a habitação para Deus de Jacó. Mas Salomão que lhe construiu a casa. Todo o Altíssimo habita na casa feita por homens, como diz o profeta. Ó céu, meu trono e a terra, estrado dos meus pés e a espécie da casa que vocês sacrificarão, diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos quem fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual profeta dos seus antepassados não foram perseguidos? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. E de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos? Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Jesus, em pé à direita de Deus, e disse:
Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere os culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Uau! Hoje a gente vê a defesa de Estevão. O discurso da defesa de Estevão, né? Na verdade, nem é uma defesa. O que Estevão tem a dizer, ele simplesmente resumiu todo o Antigo Testamento. Toda a história do Antigo Testamento ele veio. E Deus apareceu para Abraão, e depois para Isaac, para Jacó. De Jacó veio a Moisés, e Deus falou com Moisés através da sarça ardente, para que ele libertasse o povo. E ali o povo foi rebelde. E eu quero chamar a atenção para o versículo 42. Naquela ocasião, fizeram um ídolo com uma forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que as suas mãos tinham feito. Fizeram um sacrifício à honra à mão do homem. Mas Deus se afastou deles e os entregou à adoração dos astros. E os entregou à adoração dos astros. Vocês entenderam? Foi bem ali que começou Libra, Virgem, Câncer, Capricórnio, Leão, Gêmeos, Aquário. Porque eles adoraram o fruto da mão deles. Então Deus entregou o próprio povo na mão de astros. Nós já falamos sobre signo no Instagram, tem um destaque. Se você não viu, veja. Foi nesse momento em que eles se esqueceram da adoração do Deus vivo, que Deus deixou que o príncipe deste século fosse adorado por eles. Eles não queriam adoração ao Deus vivo. É muito forte isso. E é engraçado que tem gente que se diz cristã e tá assim, cristã e capricorniana na bio do Instagram. Sendo que se você ler esse texto aqui, diz que a gente foi entregue à adoração de Moloque. Moloque é um demônio. Aí ele lê uma parte do Antigo Testamento, vou ler para vocês. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque. Moloque, ele era um deus que as pessoas entregavam crianças vivas para serem queimadas como oferta. As estrelas do seu deus Rinfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Todo o sofrimento de Israel, ele vem de uma falsa adoração. Por isso que eu sempre falo com vocês, para a gente tomar muito cuidado, para que a gente não tenha uma falsa adoração. Todas as vezes em que a gente fala, não, porque eu sou capricorniana. Não, isso aqui é coisa de libriana. Ah, libriano é meio indeciso, porque eu sou libriana. Você está trazendo para a sua vida o deus Moloque. Eu coloquei nos destaques que eu fiz qual era a entidade de cada signo. Entidade maligna, né? Não, mas eu sou assim porque eu sou de leão. Leão, papapá, papapá. Gente, é muito sério isso. É muita imprudência. A qual signo você é?
É muita imprudência. Você falar sobre isso, você está trazendo para a sua vida uma entidade. Você coloca para dentro de você, porque é o seguinte, nós somos seres espirituais, né? O Espírito Santo habita em nós. Aqui diz que quando eles fizeram um bezerro de ouro e Deus o entregou nos astros através do Deus deles, o Moloque, o Espírito de Deus se afastou. Se afastou deles. Então as coisas têm acontecido, a gente tem andado sem rumo, sem direção, porque às vezes a gente tem invocado deuses estranhos. A gente confunde as coisas. Entendeu? A gente não pode simplesmente adorar Moloque e a Deus. A adoração de Moloque é para te queimar vivo. Se ela não te queima, literalmente, ela queima suas coisas. Ela vai destruindo você. Então, o aquariano vai sendo destruído aos poucos, devagar. Porque o demônio faz questão disso, de ir te aniquilando. Ele vai te destruindo. Então, hoje ele destrói aqui, amanhã ele destrói no sonho, daqui a pouquinho ele destrói tua família, e daqui a pouquinho suas finanças, mais um pouquinho, né? Seus pensamentos, te deixa depressiva e você tá ali. Porque o meu horóscopo, porque o meu mapa astral é muito sério. Se você não viu os destaques que eu fiz, veja. Se você até hoje está nessa história de libriana, capricorniana, virginiana, para agora. Para agora. Chega. Tem uma hora que você tem que dar chega. E a hora é agora. Chega. Chega. Chega porque isso é sério. Isso é pesado. Vocês viram que no discurso de Estevão o que ele fala? Não é possível. Como uma pessoa cristã, a Bíblia está clara e a pessoa está ali falando de signo, falando da adoração de entidades, do príncipe deste século, trazendo a vida tá acabada, destruída, corrompida, invadida, e tem um post no feed sobre o seu signo. Muito eu. Não, porque eu sou assim, Poliana, porque aquilo ali é porque você é desse signo. Não, aquilo ali é uma entidade que a gente tem que lutar contra. A Bíblia diz que quando o astro entra, o Espírito Santo sai. Ou seja, você está sendo dominada pelo astro e o Espírito Santo tem saído de você. Por isso que você está rodando, rodando, rodando e caindo no mesmo lugar. Jesus é simples. O mundo espiritual não. Cuidado com a intensidade, com a volatilidade da sua adoração. O dia que eu percebi isso é que eu nunca fui ligada a signos, mas o dia que eu percebi essas coisas nas escrituras, eu fiquei em estado de choque. E às vezes eu dou uma olhadinha no Instagram de vocês, está tudo lá. Capricorniana, aquariana, como é que é? Virginiana com muito orgulho, porque aquilo ali é virginiana, é metódica. Meu Deus, isso é uma entidade, isso é um demônio, isso é o príncipe desse século, isso é Moloque, adoração a Moloque. Não é possível que cristão tá fazendo isso. Eu fico em estado de choque, eu tô falando sério. Não façam isso, jamais. E aí ele continua falando também sobre o tabernáculo, ele fala do rei Davi, Salomão, ele fala que foi construído, né, o tabernáculo para Deus ser adorado, e mesmo assim eles rejeitaram a Deus. Então ele termina o discurso dele falando: povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual profeta dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. E agora vocês se tornaram traidores e assassinos.
vocês que recebem a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedecem. Uau! E ele termina dizendo que mesmo assim o sacerdote são pessoas desobedientes. E eles ficaram com raiva. Eles ficaram com tanta raiva do discurso de Estevão, porque Estevão ele resume toda a história, fala tudo tintim por tintim, e ele fala: vocês mataram todos os antepassados e ainda mataram o justo. Se vocês fizeram isso com ele, comigo, só me resta adorar e acabou. Eu já sei que meu corpo está entregue. E aí, o apedrejamento de Estevão. Eles ouviram aquilo, ficaram com raiva, ele se ajoelhou, ele olhou para o céu e ele viu Jesus à direita de Deus, e ele falou: Pai, toma meu espírito e não leve em consideração esse pecado olha só, que eles estão cometendo. Nem leve em consideração isso. Eu quero ser tomado para ti, Jesus. E ali ele é apedrejado. Homens e mulheres morreram por conta do evangelho. Esse evangelho tranquilo, esse evangelho suave que a gente acha que vive. Ele foi fruto de muito sangue derramado. Sangue de pessoas que lutaram com unhas e dentes para eu e você chegarmos até aqui. E a gente não pode chegar até aqui à toa. A gente precisa chegar aqui com ordem, decência, justiça e disciplina e adoração. Eles não chegaram até aqui para eu dizer que eu sou canceriana, aquariana, virginiana, libriana, leonina. Não foi isso que Deus fez a gente para ser. A gente precisa parar de se confundir. Engraçado que às vezes a gente fica... Você não tá, esses dias no Caxias uma pessoa falou assim: você não fica sem direção? Você não se sente perdida? Mas, gente, quem conduz é o Espírito de Deus. Se a gente está se sentindo confusa, né? Se a gente está se sentindo perdida, é porque o Espírito de Deus tem se afastado por alguma coisa. Quando às vezes eu falo para as pessoas assim: feche brechas. E a pessoa fala: não, mas eu já fechei. Mas ela tá, mas eu sou libriana. Tem nenhum Espírito Santo aí. O condutor da vida está um pouco afastado, porque você está introduzida ao Deus Moloque, introduzido ao Deus Moloque, adoração de astros. A gente precisa cuidar dos detalhes, né? Para se aproximar do reino de Deus, a gente precisa se aproximar através de jejum, oração, leitura bíblica e da igreja, justiça, honra, hombridade e orar pelo espírito de revelação. Porque se a gente está perdido, está acontecendo alguma coisa que o espírito de revelação precisa revelar, gente. Se a nossa casa está destruída, se a nossa vida está destruída, se a saúde está um caos, a gente precisa bater os 2 joelhos no chão e falar: ei, Deus, deixa eu te falar, eu não quero mais adoração a falsos deuses. Me tira disso e me conduz ao caminho da vida eterna. Aí você vai ser despida de tudo aquilo que não vem da presença de Deus. E o final do texto nos chama atenção para um homem. Ele fala assim: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão e chorava. Aí ele orava, pedia para Deus receber o espírito dele e para não levar em consideração, e termina: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Eu vou falar de Saulo, eu vou parar um tempinho agora para explicar quem é Saulo. Saulo, ele foi um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Saulo não, Paulo. Quando Deus entra na sua vida, quando o Espírito de Deus te transforma, ele muda o seu nome. Se nós estivéssemos vivendo em tempos pretéritos, quando uma pessoa se encontrava com Jesus, ela ali teria o nome dela mudado. Hoje, Poliana nasceu Poliana e vai morrer Poliana. Mas quem é eu? Como eu sou reconhecida hoje? Como Poliana era reconhecida 5 anos atrás?
como Poliana era reconhecida 10 anos atrás e como Poliana é reconhecida hoje. Todos nós temos um nome. Ah, aquela ali é brincalhona, aquela ali é gentil, aquela ali é doce, feminina, ou aquela ali é escandalosa, aquela ali fala alto, aquela ali, ó, fica longe, ela é fofoqueira. Então, todos nós temos um nome a quem somos reconhecidos. Nessa época, literalmente, eles mudavam de nome, né? Saulo, ele vai se encontrar com Jesus nos próximos capítulos, inclusive aqui em Atos, e o nome dele passa a ser Paulo. Saulo era um homem extremamente inteligente, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Vocês lembram de Gamaliel? Eu vou recobrar a memória de vocês. Pedro e João foram presos e levados a um sacerdote. Um dos sacerdotes, um dos principais sacerdotes, era Gamaliel. Eles queriam matar Pedro e João. E o que Gamaliel fala? Olha, já teve outros movimentos. Se Cristo for Deus, vai continuar. Se Cristo não for Deus, eles vão ser dissipados. Né? Gamaliel era um dos principais sacerdotes da época. E Saulo foi criado aos pés de Gamaliel. Daqui um pouquinho mais na frente a gente vai ler sobre isso. E Saulo, ele era o principal perseguidor do povo cristão. Saulo, ele tinha uma missão, e a missão dele era matar e aniquilar todos os apóstolos. Ele tinha que exterminar o evangelho. E ali ele estava cumprindo a missão dele. Ele estava ali já, né, observando, e a gente termina o texto ele dizendo: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo se encontra com Jesus no meio de uma perseguição. Ele vai perseguir o povo e ali o cavalo dele, ele cai do cavalo literalmente e ele fica cego. Já já a gente chega lá. E ele ficando cego, ele escuta Jesus. E Jesus começa a falar com ele. E ali começa o ministério. O Saulo, ele é responsável pelos 13 próximos livros do Novo Testamento. Ele praticamente escreve todo o Novo Testamento através das suas viagens, através daquele encontro com Cristo, naquele dia de perseguição. Então, eu quero falar com vocês um pouco sobre quando Deus muda a nossa identidade. Se você e eu não sermos diferentes de quando Cristo entrou na nossa vida, porque Cristo ainda não entrou. Eu conversava com uma menina, ela falou assim: eu tenho 29 anos. Eu precisei ficar 27 anos dentro da igreja para conhecer Jesus. Falei, faz sentido. Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira dentro da casa do Senhor e a gente não conhece a Jesus. Infelizmente. O Espírito de Deus, ele não é invasor, né? Ele vai te tocando, ele vai ali com docilidade, com santidade, com beleza, com justiça. Agora, você tem um livre-arbítrio. Se você não quiser, não vai adiantar. Se você não quiser o pão da presença, você vai estar ali, ó, na igreja, você pode até ler Bíblia, você pode até ser conhecedor da palavra, mas se você não quiser ter uma disciplina cristã, uma rotina espiritual, ser um homem, uma mulher cheio de Deus, não vai adiantar. Você vai passar a vida inteira dentro da igreja sem ser a igreja de Cristo. Sem ter o seu nome mudado, sem ter o seu nome escrito no livro da vida. Ir para a igreja não significa ir para o céu. Se você não quiser a mudança não vai acontecer. Agora, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Se você realmente quiser a presença, Ele está à sua disposição para te ministrar, para cuidar de você, para fazer você um vaso novo, alguém pertencente ao reino dele. Né? Os nossos antepassados foram rejeitados, humilhados, apedrejados, e isso não foi à toa. Isso não foi em vão.
Nós precisamos nos atentar ao que o Espírito diz. Hoje é dia de faxina. Hoje é dia de faxina na tua alma. Hoje é dia de faxina no teu corpo. Hoje é dia de faxina no teu espírito. Hoje é dia de faxina na tua existência. Hoje é dia de faxina e de reconciliação. O que você tem feito que tem desagradado a Deus? Por quê? Por que as coisas estão assim? Por que as coisas estão todas fora do lugar? Talvez o Espírito Santo esteja te convidando a arrumar a bagunça que você mesmo fez. Não deixe que a sua dor, não deixe que o príncipe deste século, não deixe que as coisas deste mundo te distraia daquilo que Deus tem para você. Senta agora e conversa com Deus. Se tá tudo uma bagunça, tem alguma coisa que eu preciso colocar no lugar. Senhor, muda o meu nome. Quando Cristo entra na história, o nosso nome é mudado. Hoje, qual é o teu nome? Se eu fosse te chamar pelo mundo espiritual, qual nome eu te chamaria? Se hoje as pessoas te reconhecessem por quem você é em Deus, como elas te reconheceriam? Se as pessoas te vissem como Deus vê, como elas te veriam? Hoje é dia de acerto. Hoje é dia de sentar e analisar. Hoje é dia de revelação e mudança. Faxina, transformação, é limpeza. Hoje é dia de se despir do príncipe desse século. Hoje é domingo. Hoje é dia de ir para a casa do Senhor. Hoje é dia de se encontrar com Cristo na congregação. E é dia de deixar Ele limpar a bagunça, te ajudar a organizar tudo aquilo que você tirou do lugar por adoração a deuses falsos. Tem que tomar cuidado onde está o teu coração, onde está a sua adoração. Não deixe que as coisas e os seus acontecimentos te distraiam daquilo que Deus tem para você. Eu conversava com uma menina e ela me falava o quanto a vida dela está fora do lugar. E eu dizia, feche brechas, faça isso, faça aquilo outro. E tudo ela falava, mas eu já faço. Eu falei, mas tem alguma coisa. Se está fora do lugar, tem alguma coisa. Cuidado com a sua adoração, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Senta. Se você já está fazendo as coisas que eu estou falando, senta no canto da sua cama e pergunta a Deus, onde está a tua falsa adoração? Porque onde estiver a tua falsa adoração, ali o demônio está habitando e fazendo a festa dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua parentela e te confundindo, te tirando do foco. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, receba esse momento, receba essa adoração, receba essa oração como aroma suave às tuas narinas, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável no teu altar. Eu declaro que hoje o Espírito de revelação vai nos revelar e nos conduzir acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o dia de hoje seja marcado como um dia de mudança, de renovo, que a gente possa sair desse momento e ter uma nova vida, ter o nosso nome mudado pela presença do Teu Espírito Santo. Nós não queremos estar junto do príncipe deste século, nós estamos querendo sim adorar a Deus, ao Deus vivo, estar com Jesus em espírito e em verdade. Nos alinha à Tua vontade. Nos deixe ser pertencentes a Ti, não retire de nós o Teu Espírito, nos conduza ao caminho da vida eterna, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Hoje é dia de reflexão, hoje é dia de fechar brechas, hoje é dia de entender que existem muitas coisas acontecendo, porque você mesmo começou a fazer essa bagunça. Não confunda as coisas deste século com a adoração a Deus vivo.
Se possível, volta esse vídeo, analisa um pouco, senta. Hoje é um dia de consciência. Consciência para que você consiga arrumar toda a bagunça que você mesmo fez. Deus está pronto e disposto a estar com você todos os dias. A minha pergunta é: e você está disposto a estar com Deus e pronto para estar com Ele todos os dias? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.